Meu irmão, o filho dourado, me pediu emprestado $22.000 ao longo de 3 anos e nunca devolveu um único centavo. História 1. Meu irmão querido da família pediu emprestado $22.000 de mim ao longo de 3 anos e nunca pagou de volta um único dólar. Depois me chamou de seu caixa eletrônico pessoal em uma festa de família. Então cortei todo o apoio financeiro, mas meus pais o escolheram e ameaçaram cortar contato a menos que eu retomasse o financiamento da vida dele. Eu, 28 anos, meu irmão mais velho Henry, 32 anos, sempre foi o filho dourado em nossa família. Ele é charmoso, extrovertido, e todos o amam nas reuniões familiares. Sempre fui o quieto que fica na dele e se concentra no trabalho. Henry nunca foi bom com dinheiro. Mesmo na faculdade, ele gastava toda a sua mesada na primeira semana e depois pedia dinheiro aos nossos pais ou a mim. Depois da formatura, ele conseguiu um emprego decente em uma empresa de marketing, mas de alguma forma nunca tinha economias. Ele sempre dizia que estava vivendo a vida ao máximo enquanto eu estava desperdiçando minha juventude sendo responsável. Nossos pais, Linda, 58 anos, e Robert, 60 anos, sempre o mimaram. Eles davam dinheiro a ele sempre que pedia e arranjavam desculpas para seus hábitos de gastos. Enquanto isso, me elogiavam por ser financeiramente responsável, mas nunca me ofereceram ajuda, não que eu precisasse. Trabalho como contador e vivo dentro dos meus meios. Tenho um apartamento pequeno, dirijo um carro usado e economizo cerca de 30% da minha renda. A primeira vez que Henry me pediu dinheiro foi há 3 anos. Ele precisava de $500 para cobrir o aluguel porque havia gastado seu salário em uma viagem de fim de semana para Vegas. Dei a ele porque prometeu me pagar de volta em um mês. Esse mês se transformou em 6 meses, e quando perguntei sobre isso, ele disse que me daria o dinheiro quando recebesse seu próximo bônus. O bônus foi para uma motocicleta nova. Depois disso, os pedidos se tornaram mais frequentes. Ele precisava de dinheiro para reparos do carro, contas de cartão de crédito ou apenas despesas gerais. Os valores também ficaram maiores. Primeiro eram algumas centenas de dólares, depois se tornou 1.000, depois 2.000. Mantive registro de tudo em uma planilha, e no ano passado, ele me devia mais de $15.000. Henry nunca parecia estressado com a dívida. Ele me agradecia casualmente e prometia me pagar de volta em breve, mas nunca havia urgência. Enquanto isso, eu estava adiando a compra de um laptop novo, pulando férias e comendo principalmente macarrão e arroz para manter minhas despesas baixas para poder ajudá-lo sempre que ligasse. Nossos pais sabiam da situação, mas nunca intervieram. Nossa mãe na verdade me encorajava a ajudá-lo porque a família deveria se apoiar. Ela dizia coisas como quão sortudo Henry era por ter um irmão tão responsável. Nosso pai apenas concordava e mudava de assunto sempre que o tópico dinheiro surgia. A situação piorou há 6 meses quando Henry perdeu o emprego. A empresa estava reduzindo o quadro de funcionários, e ele foi um dos primeiros a sair. Em vez de imediatamente procurar trabalho ou cortar suas despesas, ele tomou isso como uma oportunidade para relaxar e descobrir o que realmente queria fazer com sua vida. Ele começou a falar sobre talvez voltar para a escola ou começar seu próprio negócio. Durante esse tempo, ele ainda estava morando em seu apartamento caro e mantendo seu estilo de vida. Ele me ligava a cada poucas semanas pedindo dinheiro para cobrir aluguel, contas de serviços públicos, mantimentos ou outras despesas. Cada vez, ele me assegurava que estava ativamente procurando emprego e me pagaria de volta assim que encontrasse algo. Comecei a ficar frustrado, mas não sabia como dizer não. Henry sempre foi bom em fazer você se sentir culpado por não ajudá-lo. Ele mencionava como estava estressado com dinheiro e como não conseguia dormir à noite se preocupando com seu futuro. Ele também trazia todas as vezes que havia estado lá para mim emocionalmente, o que não era realmente verdade, mas ainda me fazia sentir mal. Nossos pais também estavam me pressionando para ajudá-lo durante esse tempo. Eles me ligavam e falavam sobre como estavam preocupados com Henry e como gostariam de poder ajudá-lo mais, mas estavam com renda fixa desde a aposentadoria do papai. Eles nunca me pediram dinheiro diretamente, mas a mensagem era clara. O ponto de ruptura veio no fim de semana passado na festa de formatura da nossa prima Emma, 26 anos. Toda a família estendida estava lá, incluindo tias, tios, primos e amigos da família. Foi realizada na casa do nosso tio, e havia provavelmente cerca de 40 pessoas lá. Henry havia estado bebendo durante a maior parte da tarde. Ele fica mais alto e mais odioso quando bebe, mas todos normalmente apenas riem porque é o Henry sendo Henry. Eu estava parado com um grupo de primos quando Henry se aproximou de nós com uma cerveja na mão. Ele começou a falar sobre como as coisas haviam sido difíceis ultimamente com a busca por emprego e como era ótimo ter apoio da família. Então ele pôs o braço em volta do meu ombro e anunciou alto o suficiente para metade da festa ouvir que eu era seu caixa eletrônico pessoal e o melhor irmão mais novo que um cara poderia pedir. Todos riram, e uma das minhas primas brincou sobre desejar ter um irmão assim. Henry então continuou dizendo que eu era tão bom com dinheiro que provavelmente poderia nos sustentar aos 2 por ano sem nem notar. Ele disse que eu era como seu consultor financeiro, exceto que também pagava todas as contas. Pude sentir meu rosto esquentando, mas tentei rir junto porque não queria causar uma cena. Henry não havia terminado ainda.
Ele começou a contar a todos sobre vezes específicas que eu o havia ajudado, incluindo valores e para que o dinheiro era. Ele fez parecer que eu estava ansioso para dar dinheiro a ele e que eu gostava de cuidar dele. A pior parte foi quando nosso pai se juntou à conversa e começou a me elogiar por ser um irmão tão bom. Ele disse que Henry tinha a sorte de ter alguém tão responsável cuidando dele. Nossa mãe veio também e nos abraçou, dizendo como estava orgulhosa de como nos apoiávamos mutuamente. Me desculpei e fui ao banheiro, onde fiquei em frente ao espelho tentando me acalmar. Quando saí, Henry ainda estava contando histórias sobre meu apoio financeiro para um grupo diferente de pessoas. Desta vez ele estava falando sobre como eu havia coberto seu aluguel por 3 meses e como eu nunca sequer perguntei quando ele me pagaria de volta porque confiava nele completamente. Mais tarde na noite, quando as pessoas estavam começando a sair, Henry me puxou de lado e perguntou se eu poderia transferir dinheiro pelo Venmo para a gasolina para chegar em casa. Ele disse que havia esquecido de parar no caixa eletrônico e estava completamente sem dinheiro. Transferi $50 sem dizer nada. No caminho para casa, continuei pensando sobre tudo o que havia acontecido. Percebi que me tornei uma piada para minha família. Eles me viam como responsável que sempre estaria lá para limpar as bagunças de Henry. Ninguém parecia achar que havia algo errado com um homem de 32 anos sendo financeiramente dependente de seu irmão mais novo. Quando cheguei em casa, abri meu aplicativo bancário e olhei para todas as transações para Henry nos últimos 3 anos. O total era mais de $22.000. Nunca havia calculado o valor total antes, e vê-lo tudo junto me deixou enjoado. Passei o resto do fim de semana pensando sobre o que queria fazer. Henry me mandou uma mensagem no domingo perguntando se eu poderia ajudá-lo com o pagamento do cartão de crédito que vencia na segunda-feira. Não respondi imediatamente, o que era incomum para mim. Ele mandou outra mensagem algumas horas depois perguntando se estava tudo bem. Na segunda-feira de manhã, liguei para Henry e disse que não daria mais dinheiro a ele. Expliquei que precisava focar em meus próprios objetivos financeiros e que ele precisava encontrar uma maneira de se sustentar. Ele ficou quieto por um momento, depois perguntou se isso era sobre a festa. Eu disse que não era sobre uma coisa específica, mas sobre a situação geral. Henry ficou na defensiva e disse que eu estava sendo injusto. Ele apontou que nunca havia exigido dinheiro de mim e que eu sempre me oferecia para ajudar. Ele disse que estava passando por uma fase difícil e que eu estava o abandonando quando ele mais precisava de mim. Ele também mencionou que nossos pais ficariam desapontados comigo por não apoiar a família. Disse que a conversa havia acabado e desliguei. Em 1 hora, recebi ligações de ambos os nossos pais perguntando o que estava acontecendo. Nossa mãe estava chorando e disse que Henry havia ligado para ela dizendo que eu estava o cortando completamente. Ela me pediu para reconsiderar e pensar sobre quanto Henry estava sofrendo. Nosso pai foi mais direto. Ele disse que eu estava sendo egoísta e que a família vem primeiro. Ele me lembrou que Henry sempre esteve lá para mim crescendo, o que não era verdade, mas não discuti. Ele disse que já que eu estava indo bem financeiramente, tinha a responsabilidade de ajudar meu irmão a se reerguer. Disse a ambos que minha decisão era final e que eles precisavam respeitá-la. Disse que Henry era um adulto e precisava resolver seus próprios problemas. Nossa mãe perguntou o que Henry deveria fazer sobre suas contas, e sugeri que ele encontrasse um emprego ou pedisse ajuda aos nossos pais. Naquela noite, Henry apareceu no meu apartamento. Ele estava mais calmo do que havia estado no telefone e disse que queria se desculpar por como havia falado sobre mim na festa. Ele disse que estava bêbado e não percebeu como soou. Ele perguntou se poderíamos elaborar algum tipo de plano de pagamento para o dinheiro que já me devia e se eu consideraria ajudá-lo mais uma vez com o aluguel. Disse que não estava interessado em um plano de pagamento e que não esperava que ele pagasse de volta o que já me devia. Disse que só queria que os pedidos financeiros parassem completamente. Henry disse que entendia, mas perguntou o que deveria fazer sobre suas despesas imediatas. Disse que não era mais meu problema e fechei a porta. Ele ficou do lado de fora por mais alguns minutos, mas eventualmente saiu. Observei da minha janela enquanto ele ficou sentado no carro por cerca de 10 minutos antes de ir embora. Já fazem 4 dias agora, e não ouvi de Henry diretamente, mas recebi várias ligações e mensagens de membros da família. Nossa prima Emma me mandou uma mensagem dizendo que ouviu o que aconteceu e perguntando se eu estava bem. Nossa tia ligou para dizer que achava que eu estava sendo muito duro e que Henry realmente precisava de ajuda agora. O pior foi uma mensagem da nossa mãe com uma foto do aviso de despejo de Henry. Ela disse que ele havia mostrado a ela e que ele ficaria sem casa em 2 semanas se alguém não o ajudasse. Ela me pediu para reconsiderar porque ela e papai não podiam se dar ao luxo de ajudá-lo. Não respondi a nenhum deles. Tenho ido trabalhar e voltando para casa normalmente, mas sinto que estou esperando algo acontecer. Sei que Henry não tem outras opções para dinheiro, e sei que nossos pais vão me pressionar para mudar de ideia. Parte de mim se sente culpado por cortá-lo tão abruptamente, especialmente sabendo que ele pode perder seu apartamento. Mas outra parte de mim se sente aliviada por não ter que me preocupar com o próximo pedido financeiro. Tenho apoiado ele por 3 anos, e nesse tempo, ele não fez nenhum esforço para se tornar financeiramente independente.
Não sei se fiz a coisa certa ou se deveria ter lidado com isso de forma diferente. Talvez devesse ter estabelecido limites em vez de cortá-lo completamente. Mas também sinto que limites não teriam funcionado com Henry porque ele nunca os respeitou antes. Estou postando isso porque preciso de perspectivas externas. Estou sendo muito duro, ou foi a coisa certa a fazer? A atualização 1. Fazem 3 semanas desde meu post original, e as coisas ficaram muito piores do que eu esperava. Obrigado a todos que comentaram e me mandaram mensagens de apoio. Ler suas respostas me ajudou a perceber que não estava louco por estabelecer esse limite. Henry perdeu seu apartamento. Nossos pais o deixaram se mudar de volta para seu quarto antigo, que eles haviam convertido no escritório em casa do papai. Eles tiveram que mover todas as coisas de trabalho do papai para o porão e comprar um colchão de ar porque se livraram dos móveis antigos do Henry há anos. Soube da mudança pela nossa prima Emma, que ouviu da nossa tia. Ninguém da minha família imediata me contou diretamente. Emma disse que Henry vinha contando a todos que eu o abandonei em seu momento de necessidade e que ele não entendia como eu poderia ser tão frio com meu próprio irmão. O primeiro contato direto que tive com alguém foi quando nossa mãe me ligou 2 semanas atrás. Ela disse que precisava falar comigo sobre a situação da família. Ela explicou que ter Henry de volta em casa estava colocando pressão nela e no papai porque ambos são aposentados e têm um orçamento limitado. Ela disse que Henry estava procurando trabalho, mas precisava de tempo para se reerguer. Então ela perguntou se eu consideraria ajudar com as despesas do Henry enquanto ele morasse com eles. Ela disse que não seria tanto quanto quando ele tinha seu próprio apartamento, talvez apenas algumas centenas de dólares por mês para comida e dinheiro para gasolina. Ela enfatizou que seria apenas temporário até ele encontrar um emprego. Disse não e lembrei ela que eu havia sido claro sobre não dar mais dinheiro ao Henry. Ela ficou quieta por um momento, depois disse que estava desapontada comigo. Ela disse que quando ela e papai precisassem de ajuda quando ficassem mais velhos, ela esperava que eu não os abandonasse da mesma forma que abandonei Henry. Esse comentário realmente me incomodou porque eu nunca abandonei ninguém. Eu havia ajudado Henry financeiramente por 3 anos sem nunca pedir nada em troca. Mas agora que estabeleci um limite, de alguma forma eu era o vilão. Nosso pai me ligou alguns dias depois com uma abordagem diferente. Ele disse que entendia a minha frustração com Henry, mas que eu estava punindo nossos pais ao me recusar a ajudar. Ele explicou que eles não podiam se dar ao luxo de sustentar Henry a longo prazo e que minha recusa em ajudar estava forçando-os a usar suas economias de aposentadoria. Ele disse que se algo acontecesse a eles porque não podiam pagar seus medicamentos ou cuidados médicos, seria parcialmente minha culpa. Ele me pediu para pensar se meu orgulho valia a pena arriscar a saúde e segurança financeira dos meus pais. Disse que Henry era quem estava colocando a aposentadoria deles em risco, não eu. Disse que eles haviam escolhido permitir sua irresponsabilidade financeira por anos, e agora estavam lidando com as consequências. Nosso pai ficou bravo e disse que eu soava como uma pessoa completamente diferente, fria e egoísta. A campanha de pressão não parou por aí. Nossa tia, aquela que havia me mandado mensagem após a festa de formatura, ligou para me dizer que nunca havia visto nossos pais tão estressados. Ela disse que Henry era uma boa pessoa que apenas passou por uma fase difícil e que as famílias deveriam se apoiar durante tempos difíceis. Ela também mencionou que Henry vinha falando sobre talvez se alistar no exército ou se mudar para outro estado onde o custo de vida fosse menor. Ela disse que partiria o coração dos nossos pais se ele se mudasse, e que eu poderia prevenir isso apenas ajudando um pouco. Nossa prima Emma teve uma abordagem diferente. Ela me convidou para um café e disse que queria ouvir meu lado da história. Expliquei toda a situação, incluindo quanto dinheiro eu havia dado ao Henry ao longo dos anos e como ele nunca havia feito esforço para me pagar de volta ou se tornar financeiramente independente. Emma ficou surpresa com os valores que mencionei. Ela disse que não tinha ideia de que era tanto dinheiro ou que vinha acontecendo há tanto tempo. Ela disse que Henry vinha contando a todos que eu havia ajudado algumas vezes com pequenos valores e que ele estava principalmente se sustentando. Ela também me contou algo que eu não sabia. Aparentemente, Henry vinha pedindo dinheiro emprestado de outros membros da família também. Ele devia ao nosso tio cerca de 3 mil dólares e havia pedido dinheiro emprestado de 2 dos nossos primos. Emma disse que ele sempre prometia pagar todos de volta, mas nunca o fazia. Essa informação me fez perceber que a situação era ainda pior do que eu pensava. Henry não havia apenas se aproveitado de mim, ele vinha trabalhando sua passagem por toda a família. Isso também explicava por que alguns dos nossos parentes estavam tão ansiosos para me pressionar a ajudá-lo novamente. Eles provavelmente queriam que ele conseguisse dinheiro de mim para poder pagá-los de volta. A pior parte veio no fim de semana passado. Eu estava no supermercado quando encontrei Henry. Foi a primeira vez que o vi desde que ele veio ao meu apartamento 3 semanas atrás. Ele parecia cansado e havia perdido algum peso, mas estava vestido normalmente e parecia bem. Ele se aproximou de mim e disse que vinha querendo falar comigo. Ele disse que morar com nossos pais novamente era mais difícil do que esperava e que realmente precisava conseguir seu próprio lugar em breve. Ele perguntou se eu reconsideraria ajudá-lo com um depósito de segurança para um novo apartamento.
Lembrei-lhe que eu havia sido claro sobre não dar mais dinheiro a ele. Ele disse que entendia minha frustração, mas que isso seria diferente porque ele havia aprendido a lição. Ele prometeu que se eu ajudasse desta vez, nunca mais pediria dinheiro. Quando disse não, ele ficou frustrado. Ele disse que eu estava sendo teimoso e que estava machucando toda a nossa família, não apenas ele. Ele disse que nossos pais estavam estressados e brigando mais por causa da pressão financeira, e que nossos primos e tias achavam que eu estava sendo irracional. Ele também disse algo que realmente me surpreendeu. Ele me disse que nossa mãe vinha falando sobre fazer um empréstimo contra a casa deles para ajudá-lo a se reerguer. Ele disse que se eu não o ajudasse, nossos pais poderiam perder a casa tentando sustentá-lo. Disse que as decisões financeiras deles não eram minha responsabilidade e me afastei. Ele me seguiu por alguns passos e disse que eu havia mudado e que não me reconhecia mais. Ele disse que o irmão com quem cresceu nunca abandonaria a família assim. Após esse encontro, comecei a me perguntar se estava lidando com isso errado. Talvez devesse ter reduzido gradualmente meu apoio financeiro em vez de cortá-lo completamente. Talvez houvesse um meio termo que teria funcionado melhor. Mas então me lembrei de todas as vezes que Henry havia prometido mudar e nunca o fez. Lembrei como ele havia falado sobre mim na festa de formatura como se eu fosse sua conta bancária pessoal. Lembrei como ele nunca havia mostrado gratidão ou feito esforço para me pagar de volta ao longo dos anos. Também pensei sobre o que Emma havia me contado sobre Henry pedindo dinheiro emprestado de outros membros da família. Estava claro que isso era um padrão para ele, não apenas uma situação temporária. Mesmo se eu ajudasse a conseguir um apartamento, ele provavelmente estaria de volta pedindo dinheiro em alguns meses. A pressão da família tem sido constante. Recebo mensagens e ligações de diferentes parentes a cada poucos dias. Alguns deles tentam me fazer sentir culpado falando sobre como nossos pais estão estressados. Outros tentam ser racionais comigo dizendo que Henry aprendeu a lição e merece outra chance. A parte mais difícil é que estou começando a me sentir isolado da minha família. Eu costumava falar com nossa mãe algumas vezes por semana, mas agora nossas conversas são sempre sobre Henry e dinheiro. Nosso pai mal fala comigo exceto para perguntar quando vou ajudar meu irmão. Até Emma, que parecia entender minha perspectiva, me mandou uma mensagem ontem dizendo que talvez eu devesse considerar ajudar Henry apenas o suficiente para colocá-lo de pé novamente. Ela disse que estava preocupada com nossos pais e achava que um pequeno compromisso poderia valer a pena. Não respondi à maioria dessas mensagens. Tenho me concentrado no trabalho e tentando estabelecer uma rotina normal. Mas é difícil ignorar a pressão constante e o sentimento de que toda a minha família acha que estou errado. Continuo voltando à planilha onde rastreei todo o dinheiro que dei ao Henry. $22.000 ao longo de 3 anos. Isso é mais do que algumas pessoas ganham em um ano, e ele nunca pagou de volta um único dólar ou sequer pareceu grato por isso. Não me arrependo de estabelecer o limite, mas estou começando a entender que as consequências são maiores do que esperava. Não é mais apenas sobre mim e Henry. Está afetando o meu relacionamento com meus pais e família estendida também. Não tenho certeza do que vai acontecer a seguir, mas sei que não posso ceder à pressão. Se eu ajudar Henry agora, estarei de volta onde comecei, e nada terá mudado exceto que terei ainda menos dinheiro e minha família saberá que pode me manipular para abrir mão dos meus limites. A atualização 2. Fazem 2 meses desde minha última atualização, e a situação de alguma forma ficou ainda mais complicada. Eu estava planejando apenas ficar quieto e deixar as coisas se acalmarem, mas algo aconteceu na semana passada que mudou tudo. Descobri que Henry não estava procurando emprego de forma alguma. Nossa prima Emma me contou porque se sentiu culpada por ter me pressionado a ajudá-lo. Aparentemente, Henry vinha contando histórias diferentes para todos sobre sua busca por emprego, e Emma finalmente percebeu que nenhuma delas fazia sentido. Emma trabalha no RH de uma empresa de marketing, e Henry havia pedido para ela dar uma boa palavra por ele em seu trabalho. Ela disse que ficaria feliz em ajudar e pediu para ele enviar seu currículo para que pudesse encaminhar ao gerente de contratação. Henry continuou arranjando desculpas sobre por que não podia enviá-lo imediatamente. Primeiro, ele disse que estava atualizando. Depois disse que seu computador estava quebrado. Então disse que queria adaptá-lo especificamente para a empresa dela. Após 3 semanas de desculpas, Emma ficou suspeita e fez algumas verificações. Ela ligou para 2 empresas que Henry havia dito aos nossos pais que estava entrevistando. Nenhuma empresa tinha registro dele se candidatando ou sendo entrevistado. Ela também verificou com uma agência de colocação profissional que Henry alegava estar o ajudando a encontrar trabalho. Eles nunca haviam ouvido falar dele. Quando Emma confrontou Henry sobre isso, ele admitiu que não havia estado procurando trabalho seriamente. Ele disse que estava tirando um tempo para descobrir o que realmente queria fazer com sua carreira e não queria apenas aceitar qualquer trabalho aleatório. Ele disse a Emma que estava considerando voltar para a escola ou talvez começar seu próprio negócio. Emma ficou chocada porque Henry vinha dizendo aos nossos pais e outros membros da família que estava ativamente procurando emprego e apenas tendo má sorte. Ela disse que se sentiu terrível por ter me pressionado a ajudá-lo quando ele nem estava tentando se ajudar.
Essa informação explicou muitas coisas que não haviam feito sentido antes. Henry estava morando com nossos pais há quase 2 meses, e nesse tempo, ele não havia tido uma única entrevista de emprego ou mesmo uma triagem por telefone. Quando pensei sobre isso parecia impossível no mercado de trabalho de hoje, especialmente para alguém com sua experiência e educação. Emma decidiu contar à nossa tia sobre o que havia descoberto, e nossa tia contou ao nosso tio, e eventualmente, toda a família descobriu. Alguns dos nossos parentes ficaram bravos porque Henry vinha mentindo para eles. Outros ficaram bravos com Emma por expô-lo. O chat em grupo da família se transformou em uma zona de guerra por cerca de uma semana. A reação dos nossos pais foi a mais surpreendente. Em vez de ficarem chateados com Henry por mentir, eles ficaram furiosos com Emma por investigar e compartilhar o que encontrou. Nossa mãe ligou para Emma e a acusou de tentar sabotar a recuperação de Henry. Nosso pai enviou um texto longo para o chat em grupo da família defendendo Henry e dizendo que todos precisavam parar de julgá-lo. Eles também me culparam por toda a situação. Nossa mãe me ligou e disse que se eu tivesse apenas continuado ajudando Henry, ele não teria se sentido tão desesperado e sobrecarregado que não conseguia se concentrar na busca por emprego. Ela disse que minha recusa em ajudar havia danificado sua confiança e o fez ter medo de se expor profissionalmente. Nosso pai foi ainda mais direto. Ele disse que eu havia criado toda essa bagunça cortando Henry e que tudo o que aconteceu depois foi minha culpa. Ele disse que Henry estava deprimido e lutando, e que eu deveria ter sabido melhor do que abandoná-lo quando estava em seu ponto mais baixo. Tentei explicar que Henry vinha mentindo para todos nós e que claramente não estava assumindo responsabilidade por sua situação. Apontei que ele vinha morando sem pagar aluguel com nossos pais por 2 meses e havia usado esse tempo para relaxar em vez de encontrar trabalho. Nosso pai disse que eu estava sendo frio e crítico. A conversa terminou com nosso pai me dizendo que eu tinha até o final do mês para reconsiderar minha posição. Ele disse que se eu não começasse a ajudar Henry novamente, ele e nossa mãe não teriam escolha a não ser cortar contato comigo. Ele disse que não podiam ter um relacionamento com alguém que abandonaria seu próprio irmão. Nossa mãe me ligou no dia seguinte para esclarecer o que nosso pai havia dito. Ela explicou que não estavam tentando me manipular, mas que não podiam continuar tendo um relacionamento comigo se eu fosse ser egoísta e insensível com a família. Ela disse que meu comportamento nos últimos meses havia mostrado a eles um lado meu que não reconheciam. Ela também disse que Henry era família, e família vem primeiro, não importa o que. Ela me pediu para imaginar como me sentiria se algo terrível acontecesse ao Henry e eu tivesse me recusado a ajudá-lo quando ele mais precisava. Ela disse que me arrependeria da minha decisão pelo resto da vida. Após essa ligação, percebi que meus pais viam essa situação de forma completamente diferente da minha. Na mente deles, Henry era a vítima, e eu era o vilão. Eles genuinamente acreditavam que eu tinha a responsabilidade de apoiar financeiramente meu irmão adulto indefinidamente, e que minha recusa em fazê-lo me tornava uma pessoa má. Também percebi que eles não iam mudar de ideia. Mesmo com prova de que Henry vinha mentindo sobre procurar emprego, eles ainda me culpavam pela situação. Eles estavam mais chateados com Emma por expor as mentiras do que com Henry por contá-las. O ultimato que nosso pai me deu deveria terminar esta semana, mas não esperei pelo prazo. Liguei para nossos dois pais há 3 dias e disse que entendia a posição deles e que respeitava o direito deles de escolherem Henry sobre mim. Disse que não mudaria de ideia sobre o apoio financeiro, e que entendia que isso significava que eles cortariam contato comigo. Disse que os amava, mas que não podia continuar relacionamentos que eram condicionais ao dar dinheiro ao Henry. Nossa mãe começou a chorar e disse que eu estava forçando-os a escolher entre seus filhos. Expliquei que não estava forçando-os a fazer nada, mas que eles haviam deixado sua escolha clara quando me deram o ultimato. Disse que se mudassem de ideia no futuro, poderiam entrar em contato comigo, mas que não os contataria mais. Nosso pai pegou o telefone e disse que eu estava cometendo um grande erro do qual me arrependeria. Ele disse que Henry estava passando pelo momento mais difícil de sua vida e que eu estava o abandonando quando ele mais precisava da família. Ele disse que quando eu fosse mais velho e tivesse mais perspectiva, perceberia o quão errado eu estava. Disse que esperava que Henry eventualmente descobrisse sua vida e desejei tudo de bom a eles. Então desliguei e bloqueei os números deles no meu telefone. Os últimos dias foram estranhos. Meu telefone está muito mais silencioso do que costumava estar. Não recebo as mensagens diárias da nossa mãe ou as ligações semanais do nosso pai. Não recebo atualizações sobre eventos familiares ou fotos do que estão fazendo. Também não recebo pedidos de dinheiro ou viagens de culpa sobre não ajudar Henry. Não tenho que me preocupar em filtrar ligações para evitar outra conversa sobre responsabilidade familiar. Não tenho que temer reuniões familiares onde serei pressionado a mudar de ideia. Emma me mandou uma mensagem ontem para perguntar como eu estava. Ela disse que se sentia parcialmente responsável pelo que aconteceu com nossos pais porque foi ela quem expôs as mentiras de Henry. Disse que ela havia feito a coisa certa e que eu estava grato por ela ter me contado a verdade. Ela também disse que Henry vinha dizendo às pessoas que nossos pais o escolheram sobre mim, e que ele parecia orgulhoso disso em vez de arrependido. Ela disse que ele vinha postando nas redes sociais sobre como a família verdadeira se apoia não importa o que ela achou que era uma indireta para mim.
Olhei suas redes sociais pela primeira vez em meses e vi do que ela estava falando. Ele havia postado várias coisas sobre lealdade e laços familiares, e um post especificamente sobre como estava grato por ter pais que entendiam o que família realmente significava. Ele nunca me mencionou diretamente, mas a implicação era clara. Olhando suas postagens, pude ver que ele ainda estava vivendo o mesmo estilo de vida que tinha antes de perder o emprego. Ele estava saindo para restaurantes, comprando roupas novas e geralmente não agindo como alguém que estava lutando financeiramente. Estava claro que nossos pais o estavam sustentando completamente, e ele estava se aproveitando totalmente disso. Também notei que ele havia mudado seu status de trabalho nas redes sociais para empreendedor autônomo. Quando olhei mais de perto, parecia que ele estava tentando começar algum tipo de negócio online vendendo conteúdo motivacional sobre superar obstáculos e manter-se positivo durante tempos difíceis. A ironia de Henry dando conselhos sobre superar obstáculos enquanto vivia às custas dos nossos pais e se recusando a conseguir um emprego não passou despercebida por mim. Mas também me fez perceber que ele provavelmente nunca havia pretendido conseguir um emprego tradicional. Ele vinha usando tempo na casa dos nossos pais para perseguir essa ideia de negócio enquanto deixava todos pensarem que estava desesperadamente procurando emprego. Não sei o que vai acontecer com minha família a longo prazo. Talvez nossos pais eventualmente percebam que estão permitindo Henry e que seus problemas não são minha culpa. Talvez se cansem de sustentá-lo financeira e emocionalmente. Ou talvez continuem me culpando por tudo e nunca tenhamos um relacionamento novamente. O que sei é que me sinto melhor do que em anos. Não estou constantemente estressado sobre dinheiro ou me sentindo culpado por não fazer o suficiente pelo Henry. Não estou pisando em ovos em torno da minha família ou temendo ligações que podem ser pedidos de ajuda financeira. Comecei a colocar dinheiro de volta na minha conta poupança pela primeira vez em 3 anos. Comprei um laptop novo na semana passada sem me sentir culpado por gastar o dinheiro. Até estou pensando em tirar férias no próximo ano, algo que não conseguia pagar quando estava sustentando o Henry. A parte mais difícil é aceitar que minha família pode ter ido embora permanentemente. Sempre pensei que relacionamentos familiares deveriam ser incondicionais, mas aparentemente, isso só era verdade quando se tratava de apoiar Henry. Quando se tratava de me apoiar ou respeitar meus limites, condições definitivamente se aplicavam. Não tenho certeza se fiz a escolha certa, mas sei que foi a única escolha com a qual podia viver. Não podia continuar sacrificando meu futuro financeiro e saúde mental para permitir alguém que não apreciava e não mudaria. A atualização final. Fazem 6 meses desde que cortei contato com meus pais, e pensei que nunca mais ouviria deles novamente. E estava errado. Muita coisa aconteceu, e nada disso foi como minha família esperava. A fase empreendedora de Henry durou cerca de 4 meses. Pelo que consegui juntar através de Emma, ele vinha tentando construir algum tipo de negócio de coach online onde ajudaria pessoas a superar obstáculos pessoais e alcançar seus objetivos. Ele estava fazendo conteúdo para redes sociais e tentando vender cursos e sessões de coaching individuais. O negócio nunca decolou. Emma disse que ele talvez tenha feito algumas centenas de dólares no total ao longo desses 4 meses, em lugar nenhum perto do suficiente para se sustentar. Ela também disse que nossos pais vinham financiando os custos de início do negócio, incluindo design de website, materiais de marketing e equipamento para fazer vídeos. Enquanto Henry brincava de empreendedor, nossos pais estavam esgotando suas economias de aposentadoria para sustentá-lo. Nosso pai teve que voltar a trabalhar meio período em sua antiga empresa porque não conseguiam pagar suas despesas regulares mais o estilo de vida de Henry. Nossa mãe começou a fazer trabalhos de limpeza de casa para vizinhos para trazer dinheiro extra. De acordo com Emma, a pressão financeira estava causando grandes problemas entre nossos pais. Eles estavam brigando constantemente sobre dinheiro e discordando sobre quanto tempo deveriam continuar sustentando Henry. Nosso pai queria dar mais tempo para o negócio funcionar, enquanto nossa mãe estava ficando frustrada com a falta de progresso. O ponto de ruptura veio quando Henry pediu aos nossos pais um empréstimo para frequentar uma conferência de negócios que ele disse que o ajudaria a fazer networking e crescer seu negócio de coaching. A conferência custava $3.000, e nossos pais não tinham dinheiro sem fazer um empréstimo contra a casa deles. Nossa mãe finalmente bateu o pé e disse não. Ela disse ao Henry que ele precisava conseguir um emprego regular enquanto trabalhava em seu negócio nas horas vagas. Henry ficou bravo e disse que ela estava sabotando seus sonhos. Ele acusou nossos pais de não acreditar nele e disse que se eu ainda estivesse na jogada, eu teria apoiado seu empreendimento. Esse comentário aparentemente deixou nossa mãe furiosa. Ela disse ao Henry que eu vinha sustentando por 3 anos e que ele nunca havia apreciado ou pago de volta um único dólar. Ela disse que ele havia afastado a única pessoa na família que sempre esteve lá para ele, e que era culpa dele estar nessa situação. Henry ficou na defensiva e disse que eu havia abandonado a família e que irmãos de verdade não desistem uns dos outros. Nossa mãe disse que irmãos de verdade também não se aproveitam uns dos outros e que ele precisava assumir responsabilidade por suas ações. A discussão escalou, e Henry acabou saindo de casa batendo a porta. Ele foi ficar com um amigo por alguns dias, durante os quais nossos pais tiveram algumas conversas sérias sobre sua situação.
Quando Henry voltou, nossos pais lhe deram um ultimato. Ele tinha 30 dias para encontrar um emprego e começar a contribuir com as despesas domésticas, ou precisaria encontrar outro lugar para morar. Eles disseram que não podiam mais se dar ao luxo de sustentá-lo e que precisavam focar em sua própria segurança financeira. Henry ficou chocado. Ele havia se acostumado com nossos pais sempre cedendo às suas demandas e nunca cumprindo suas ameaças. Ele tentou negociar e arranjar desculpas, mas nossos pais se mantiveram firmes desta vez. Nas semanas seguintes, Henry começou a se candidatar para empregos, mas estava sendo extremamente exigente. Ele recusou várias oportunidades porque não pagavam o suficiente ou não eram adequadas para seus objetivos de carreira. Nossos pais estavam ficando mais frustrados conforme o prazo se aproximava. 2 semanas atrás, nossos pais chegaram ao seu limite. Henry havia recebido uma oferta de emprego em um call center de atendimento ao cliente que cobriria suas despesas básicas, mas ele se recusou a aceitar porque disse que estava abaixo dele. Ele disse aos nossos pais que preferia se mudar a aceitar um emprego que não utilizasse suas habilidades e educação. Nossa mãe testou seu blefe e começou a fazer as malas dele. Ela disse que se ele achava que o emprego estava abaixo dele, então ele poderia descobrir como se sustentar sem a ajuda deles. Henry ficou atônito e tentou voltar atrás, mas nossa mãe havia decidido. Henry acabou se mudando para a casa do mesmo amigo com quem havia ficado durante a discussão. Pelo que Emma ouviu, a situação de moradia não está indo bem. Henry está dormindo em um sofá e não tem muita privacidade ou independência. Ele também está completamente sem dinheiro porque nossos pais pararam de dar dinheiro quando ele se mudou. Na semana passada, nossa mãe me ligou. Vi o nome dela no meu telefone e quase não atendi porque imaginei que fosse algum tipo de emergência. Quando atendi, ela estava chorando e se desculpando por como eles me haviam tratado. Ela disse que os últimos 6 meses haviam mostrado o quão errados ela e nosso pai estavam sobre a situação com Henry. Ela disse que finalmente perceberam que eu estava tentando ajudar Henry a se tornar independente, enquanto eles vinham permitindo seu comportamento irresponsável. Ela admitiu que Henry vinha se aproveitando de todos nós e que deveria ter apoiado minha decisão de parar de dar dinheiro a ele. Ela disse que cortar contato comigo foi o maior erro que fizeram e que sentiam muito minha falta. Nossa mãe perguntou se eu estaria disposto a jantar com ela e nosso pai para que pudessem se desculpar adequadamente e tentar reconstruir nosso relacionamento. Ela prometeu que não me pediriam dinheiro ou me pressionariam a ajudar Henry. Ela disse que só queriam o filho de volta. Disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Parte de mim queria vê-los e tentar reparar nosso relacionamento, mas outra parte ainda estava magoada por como eles me haviam tratado. Eles haviam escolhido Henry sobre mim quando estabeleci um limite razoável, e me ameaçaram de deserdação por me recusar a permitir sua irresponsabilidade financeira. Nosso pai me ligou alguns dias depois com seu próprio pedido de desculpas. Ele disse que estava errado em me dar um ultimato e que se arrependia de ter cortado contato comigo. Ele disse que assistir Henry manipular e se aproveitar da nossa mãe nos últimos meses havia aberto seus olhos para o padrão de comportamento com o qual eu vinha lidando há anos. Ele também admitiu que suas finanças estavam em má situação por causa de sustentar Henry, e que estavam enfrentando algumas decisões difíceis sobre sua aposentadoria. Ele disse que se tivessem me ouvido 6 meses atrás, estariam em uma posição muito melhor agora. Ambos os nossos pais perguntaram se eu consideraria ter um relacionamento com eles novamente, mas foram claros que não esperavam que eu retomasse qualquer tipo de apoio financeiro para Henry. Eles disseram que entendiam agora que ajudá-lo estava na verdade o prejudicando, e que deveriam ter estabelecido limites anos atrás. Decidi me encontrar com eles para um café no fim de semana passado. Foi estranho no início, mas ambos pareciam genuinamente arrependidos de como as coisas terminaram entre nós. Nossa mãe parecia cansada e mais velha do que eu lembrava. Nosso pai parecia mais sério e menos jovial que o usual. Eles me atualizaram sobre sua situação atual. Henry ainda está morando com seu amigo, mas lutando para encontrar trabalho que atenda a seus padrões. Ele vem pedindo dinheiro aos nossos pais, mas eles têm dito não. Ele também vem tentando voltar para a casa deles, mas eles disseram que isso não é uma opção a menos que ele consiga um emprego e comece a contribuir financeiramente. Nossos pais disseram que Henry vem tentando colocar outros membros da família contra eles, alegando que o expulsaram sem motivo e que estão sendo irracionais. Alguns parentes vêm pressionando nossos pais para aceitá-lo de volta, mas eles estão se mantendo firmes desta vez. A conversa foi emocional, e pude ver que nossos pais estavam genuinamente arrependidos sobre como haviam lidado com tudo. Eles reconheceram que vinham permitindo o comportamento de Henry por anos e que foram injustos comigo. Eles disseram que me perder havia sido pior que qualquer estresse financeiro que Henry havia causado. Disse que apreciava o pedido de desculpas, mas que precisava ser honesto sobre como o ultimato deles me havia afetado. Expliquei que ser forçado a escolher entre dar dinheiro ao Henry ou perder minha família me fez perceber que nossos relacionamentos eram condicionais de maneiras que eu não havia entendido antes. Nossa mãe começou a chorar novamente e disse que nunca quis que eu me sentisse assim. Ela disse que estavam tão focados em ajudar Henry que não consideraram como suas demandas estavam me afetando. Nosso pai disse que deram meu apoio como garantido e assumiram que eu sempre estaria lá não importa como me tratassem.
Perguntei o que esperavam de mim agora. Eles disseram que não esperavam nada exceto a chance de reconstruir nosso relacionamento. Eles prometeram que nunca mais me pediriam para dar dinheiro ao Henry e que não me pressionariam a ter um relacionamento com ele se eu não quisesse. Quando perguntei sobre a reação de Henry a eles entrarem em contato comigo, nossos pais admitiram que não haviam contado a eles sobre isso. Eles disseram que Henry ainda estava bravo com todos nós e que me culpava por virar nossos pais contra ele. Eles não achavam que ele apoiaria tentarem se reconciliar comigo. Disse aos nossos pais que estava disposto a tentar reconstruir nosso relacionamento, mas que levaria tempo e que precisaria haver limites claros. Disse que não discutiria Henry ou sua situação com eles, e que se começassem a me pressionar para ajudá-lo de qualquer forma, eu encerraria o contato novamente. Eles concordaram com minhas condições e disseram que entendiam que a confiança precisaria ser reconstruída lentamente. Nossa mãe perguntou se eu estaria disposto a jantar com eles alguma vez, e eu disse talvez em algumas semanas depois que tivéssemos a chance de ver como as coisas iriam. Desde essa conversa, nossos pais vêm me mandando mensagens ocasionalmente com atualizações normais sobre suas vidas. Eles não mencionaram Henry exceto para dizer que ele ainda está ficando com seu amigo. Eles têm respeitado meus limites e não me pediram nada. Ontem, Emma me disse que Henry havia entrado em contato com ela perguntando se ela sabia se eu estava falando com nossos pais novamente. Ela disse que ele parecia preocupado que eles estivessem reconstruindo um relacionamento comigo sem incluí-lo. Ela não deu nenhuma informação a ele, mas queria que eu soubesse que ele estava perguntando por aí. Emma também disse que o amigo de Henry está se cansando dele ficar lá e que Henry pode precisar encontrar uma nova situação de moradia em breve. Aparentemente, Henry não vem contribuindo com as despesas domésticas e vem tratando o lugar como um hotel. Seu amigo vem dando indiretas sobre ele precisar se mudar, mas Henry vem ignorando. Não tenho certeza do que Henry fará quando ficar sem lugares para ficar. Parte de mim se pergunta se ele eventualmente engolirá seu orgulho e aceitará qualquer emprego que conseguir encontrar. Outra parte de mim acha que ele continuará esperando por algo melhor e esperando que outras pessoas o sustentem enquanto espera. O que sei é que não serei parte de seu sistema de apoio nunca mais. Mesmo se nossos pais e eu reconstruirmos nosso relacionamento, não voltarei a ser a rede de segurança financeira de Henry. Os últimos 6 meses me mostraram como minha vida pode ser quando não estou constantemente preocupado com sua próxima crise ou pedido de dinheiro. Consegui economizar mais dinheiro nos últimos 6 meses do que havia nos 2 anos anteriores. Comprei um carro novo no mês passado, algo que vim adiando por anos porque sempre estava ajudando Henry com suas despesas. Também consegui relaxar e aproveitar meu tempo livre sem constantemente me sentir culpado por não fazer mais pela minha família. O relacionamento com nossos pais ainda é frágil e incerto. Há muita mágoa dos dois lados que levará tempo para superar. Mas estou esperançoso de que possamos construir algo mais saudável do que tínhamos antes, algo baseado em respeito mútuo em vez de obrigação financeira. Quanto ao Henry, não sei se ele algum dia aprenderá a assumir responsabilidade por sua própria vida. Ele tem 32 anos e passou a maior parte de sua vida adulta sendo sustentado por outras pessoas. Quebrar esse padrão exigirá que ele mude fundamentalmente como se vê em seus relacionamentos com outros. Eu costumava pensar que cortá-lo era a pior coisa que podia fazer a ele, mas agora percebo que pode ter sido a melhor coisa. Pela primeira vez em anos, ele está enfrentando consequências reais por suas escolhas. Se ele aprende com essas consequências ou continua culpando todos os outros é com ele. Não estou segurando a respiração para Henry mudar ou se desculpar. Aceitei que ele pode sempre me ver como vilão nesta história. Mas estou bem com isso porque sei que fiz a coisa certa, mesmo quando foi difícil e mesmo quando toda a minha família se virou contra mim por fazê-lo. O importante é que finalmente estou vivendo minha própria vida em vez de constantemente gerenciando os problemas de outra pessoa. Tenho minha paz de volta, minha segurança financeira de volta, e espero que em breve, terei algum tipo de relacionamento com meus pais de volta também. E isso é suficiente para mim. Agora vamos para a próxima história. História 2. Minha irmã começou a namorar meu ex-namorado pelas minhas costas e depois me pediu para ser sua dama de honra. Eu me recusei e descobri um segredo familiar chocante que mudou tudo. Nunca pensei que estaria nesta situação. Mas aqui estou. Sou Ângela, 28 anos, e venho lidando com uma situação familiar complicada que vem me corroendo no último ano. Tudo começou quando minha irmã Ariana, 25 anos, começou a namorar meu ex-namorado Philip, 30 anos, pelas minhas costas. Para dar contexto, Ariana e eu crescemos em uma cidade pequena em Ohio. Sempre fomos próximas apesar de nossa diferença de idade de 3 anos. Quando crianças, dividíamos um quarto e ficávamos acordadas até tarde sussurrando sobre nossos sonhos e medos. A Ariana era minha confidente, a pessoa em quem mais confiava no mundo. Nossos pais, ambos professores do ensino médio, nos ensinaram a importância da família e lealdade. Fomos ensinadas que irmãs deveriam sempre apoiar umas às outras. Conheci Philip durante meu 2º ano da faculdade. Eu estava estudando marketing na Ohio State, e ele era um veterano se formando em finanças. Nos conhecemos em uma cafeteria do campus onde eu trabalhava a meio período.
Philip vinha toda manhã para seu café, e conversávamos enquanto eu fazia sua bebida. Ele era charmoso e ambicioso, com um senso de humor seco que me fazia rir. Após semanas de flerte, Philip finalmente me chamou para sair. Nosso primeiro encontro foi em um pequeno restaurante italiano perto do campus. Lembro de estar tão nervosa que mal conseguia comer meu macarrão. Mas Philip me tranquilizou com sua conversa fácil e interesse genuíno em me conhecer. No final da noite, eu sabia que havia algo especial entre nós. Começamos a namorar oficialmente, e as coisas andaram rapidamente. Philip se formou naquele ano, mas ficou em Columbus para um emprego em um banco local. Fiquei emocionada que não teríamos que fazer relacionamento à distância. Nos mudamos juntos depois que me formei 2 anos depois, alugando um pequeno apartamento no centro. Nos primeiros anos, tudo foi ótimo. Conversávamos sobre casamento e nosso futuro juntos. Philip apoiava minhas aspirações de carreira, e eu era sua maior torcedora enquanto ele subia no banco. Passávamos fins de semana explorando novos restaurantes na cidade ou fazendo viagens curtas para cidades próximas. A Ariana sempre apoiou nosso relacionamento. Ela nos visitava em Columbus e tínhamos noites de garotas enquanto Philip trabalhava até tarde. Ela brincava comigo sobre quando Philip ia me pedir em casamento, dizendo que mal podia esperar para ser minha dama de honra. Compartilhava tudo com ela, minhas esperanças para o futuro com Philip, minhas inseguranças, tudo. Mas conforme o tempo passou, as coisas começaram a mudar. Philip ficou mais focado em sua carreira, trabalhando mais horas e assumindo mais responsabilidades no banco. No início, fui compreensiva. Sabia como seu trabalho era importante para ele, e queria apoiá-lo. Mas conforme semanas se transformaram em meses mal nos vendo, comecei a me sentir negligenciada. Tentei conversar com Philip sobre isso várias vezes. Sugeria que reservássemos uma noite por semana para um encontro, ou que ele tentasse chegar em casa para o jantar mais frequentemente. Ele concordava no momento, mas nada mudava. Ele dizia coisas como isso é apenas temporário ou estou fazendo isso pelo nosso futuro. Mas a situação temporária parecia se tornar nossa nova normalidade. Me vi passando mais tempo sozinha ou com amigos enquanto Philip trabalhava até tarde. Ligava para Ariana frequentemente, desabafando minhas frustrações. Ela sempre estava lá para escutar, oferecendo palavras de encorajamento e conselhos. Ela me dizia para ser paciente, que Philip provavelmente estava apenas estressado e as coisas melhorariam. Mas não melhoraram. Após meses me sentindo sozinha e sem importância no meu próprio relacionamento, sabia que algo tinha que mudar. Sentei Philip para uma conversa séria. Disse como estava infeliz, como sentia que estávamos nos afastando. Perguntei se ele ainda havia um futuro para nós. Philip pareceu surpreso com minha infelicidade. Ele admitiu que havia estado distraído com o trabalho, mas insistiu que ainda me amava e queria fazer as coisas funcionarem. Concordamos em tentar mais, priorizar nosso relacionamento e fazer mais tempo um para o outro. Por algumas semanas, as coisas melhoraram. Philip fez um esforço para estar em casa mais, e até fizemos uma viagem de fim de semana para um lago próximo. Mais lentamente, velhos padrões emergiram. Philip começou a trabalhar até tarde novamente, cancelando nossos planos no último minuto para emergências do trabalho. Após mais alguns meses desse ciclo, percebi que não podia continuar vivendo assim. Então, após agonizar sobre a decisão, terminei as coisas com Philip quando tinha 25 anos. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Apesar dos nossos problemas, ainda amava Philip. Mas sabia que merecia alguém que priorizaria nosso relacionamento. O término foi difícil, mas sabia que era para o melhor. Me dediquei à minha própria carreira, eventualmente conseguindo um emprego em uma empresa de marketing que adorava. Passei tempo me reconectando com amigos e família. A Ariana foi especialmente solidária durante esse tempo. Ela vinha me visitar em Columbus, trazendo sorvete e filmes ruins. Ela me escutava chorar sobre Philip e me assegurava que havia tomado a decisão certa. Estava tão grata por ter o apoio dela. Avançando 3 anos para o verão passado. Eu tinha 28 anos e estava em um lugar muito melhor. Tinha um emprego que amava, ótimos amigos, e até havia começado a namorar casualmente novamente. Então um dia, recebi uma mensagem de Ariana pedindo para nos encontrarmos. Ela parecia nervosa, o que era incomum para ela. Quando nos encontramos em um café, ela soltou uma bomba. Ela vinha secretamente namorando Philip nos últimos 6 meses. Fiquei atônita. 1 milhão de pensamentos passaram pela minha mente. Como minha própria irmã podia fazer isso comigo? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Houve sobreposição com quando Philip e eu estávamos juntos? A Ariana jurou de pés juntos que nada aconteceu enquanto Philip e eu estávamos namorando. Ela disse que eles se reconectaram no casamento de um amigo mútuo cerca de 7 meses atrás e as coisas simplesmente clicaram. Não sabia como reagir. Parte de mim queria gritar com ela, mas estava chocada demais para dizer muito. Apenas me levantei e saí do café.
Nas próximas semanas, ignorei ligações e mensagens tanto de Ariana quanto de Philip. Estava magoada e brava e precisava de espaço para processar tudo. Eventualmente, concordei em conversar com Ariana. Ela se desculpou profusamente e disse que nunca quis me machucar. Ela alegou que ela e Philip tinham sentimentos reais um pelo outro e não era apenas uma aventura. Disse que me sentia traída e que levaria tempo para perdoá-la, se é que conseguiria. Isso foi cerca de 1 ano atrás. Desde então, as coisas têm estado tensas em nossa família. Nossos pais estão no meio, tentando não tomar lados. Reuniões familiares estendidas são estranhas. Ariana e Philip ainda estão juntos e parecem sérios sobre seu relacionamento. Tenho tentado seguir em frente e focar na minha própria vida, mas é difícil. Toda vez que os vejo juntos, reabre feridas antigas. Não apenas sobre Philip, mas sobre me sentir traída pela minha própria irmã. Ariana continua tentando consertar as coisas, me convidando para jantares ou sugerindo que façamos coisas juntas como costumávamos. Mas simplesmente não consigo me forçar a agir como se tudo fosse normal. A verdadeira provocação veio na semana passada. Ariana ligou para me dizer que ela e Philip estão noivos. Ela quer que eu seja sua dama de honra. Fiquei sem palavras. Como ela possivelmente podia achar que eu ficaria bem com isso? Disse que precisava de tempo para pensar e desliguei. Agora estou dividida. Parte de mim quer recusar e cortar laços com ambos completamente. Mas outra parte se preocupa em danificar permanentemente meu relacionamento com minha irmã e causar uma divisão em nossa família. Meus pais estão me pressionando para perdoar e seguir em frente pela harmonia familiar. Mas não tenho certeza se consigo fazer isso. Estou errada por ainda estar chateada com isso? Devo apenas engolir e estar no casamento pelo bem de manter a paz? Ou devo me manter firme e recusar, mesmo que cause mais drama familiar? Me sinto perdida e poderia usar algumas perspectivas externas sobre essa bagunça. A atualização 1. Fazem cerca de 2 meses desde meu último post, e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Realmente me ajudou a ganhar perspectiva e encontrar força para me defender. Após muito pensamento, decidi que não poderia ser dama de honra da Ariana ou assistir ao casamento. Foi uma decisão difícil, mas sabia no meu coração que era a certa para mim. Passei dias agonizando sobre como contar a Ariana. Escrevi o que queria dizer, pratiquei na frente do espelho, e até encenei a conversa com uma amiga. Finalmente, criei coragem para me encontrar com a Ariana pessoalmente. Nos encontramos no mesmo café onde ela havia me contado pela primeira vez sobre seu relacionamento com Philip. Assim que a vi, meu estômago se apertou. A Ariana parecia animada, já falando sobre planos do casamento antes mesmo de nos sentarmos. Tive que interrompê-la para dizer o que vim dizer. Expliquei que, embora estivesse tentando superar minha raiva, não estava pronta para celebrar seu relacionamento com Philip. Disse que me pedir para ser dama de honra parecia insensível dada a nossa história. Tentei ser o mais calma e clara possível, enfatizando que isso era sobre proteger minha própria saúde mental, não puni-la. A Ariana não reagiu bem. Seu rosto caiu enquanto eu falava, e quando terminei, ela estava visivelmente brava. Ela me acusou de ser egoísta e me agarrar ao passado. Ela disse que eu estava arruinando seu dia especial e fazendo tudo sobre mim. Fiz o meu melhor para manter a calma, reiterando que essa era uma decisão pessoal, não um ataque a ela. Mas Ariana não estava ouvindo. A conversa terminou com ela saindo furiosa, me deixando sentada sozinha no café. Nas semanas que se seguiram, as coisas ficaram bagunçadas. Ariana contou aos nossos pais e família extendida que eu estava me recusando a assistir ao casamento por despeito. Ela me pintou como a vilã que estava tentando arruinar sua felicidade. Alguns membros da família ficaram do lado dela e começaram a me pressionar para mudar de ideia. Nossa tia Karen, que sempre foi meio fofoqueira, me ligava quase diariamente tentando me convencer a reconsiderar. Ela dizia coisas como: família é tudo, Angela. Você vai se arrepender dessa decisão. Nosso primo Mike, que sempre foi mais próximo da Ariana, me enviou um texto longo me acusando de ser mesquinha e imatura. Até nossos pais, que inicialmente tentaram ficar neutros, começaram a insinuar que eu deveria apenas ir ao casamento para manter a paz. Minha mãe suspirava pesadamente durante nossas ligações e dizia coisas como: odeio ver vocês garotas brigando assim. Meu pai, nunca muito bom com conversas emocionais, tentou desajeitadamente me subornar oferecendo pagar por uma viagem se eu concordasse em estar no casamento. Mas então algo inesperado aconteceu. Nossa prima Lily, 32 anos, entrou em contato comigo. Lily e eu nunca fomos particularmente próximas, ela é alguns anos mais velha e mora na Califórnia, então só nos víamos em grandes eventos familiares. Mas ela me enviou uma mensagem perguntando se poderíamos conversar. Quando falamos no telefone, Lily revelou algo que mudou tudo. Ela me contou que cerca de 1 ano antes de Ariana ficar com Philip, Ariana havia tentado seduzir o marido de Lily, Mark, 34 anos.
Aparentemente, Ariana havia enviado mensagens flertando para Mark e até tentou beijá-lo em uma reunião de família. Mark rejeitou imediatamente e contou a Lily, mas eles decidiram manter silêncio para evitar drama familiar. Lily disse que estava me contando agora porque se sentia culpada por ficar calada. Ela disse que vendo como Ariana estava me tratando agora a fez perceber que deveria ter falado antes. Ela se desculpou por não ter dito nada mais cedo e ofereceu seu apoio se eu precisasse. Essa revelação mudou tudo. Mostrou um padrão de comportamento da Ariana que, além de apenas namorar meu ex, percebi que isso não era apenas sobre mim. Ariana tinha um histórico de desrespeitar os relacionamentos de outras pessoas. Me fez questionar quantos outros incidentes podia haver que eu não sabia. Com a permissão de Lily, compartilhei essa informação com nossos pais. Eles ficaram chocados e desapontados com Ariana. Mamãe desabou chorando, dizendo que não podia acreditar que sua filha se comportaria assim. Papai ficou muito quieto, que é sempre um sinal de que está profundamente chateado. Isso os ajudou a entender por que eu estava tão magoada e por que assistir ao casamento seria tão difícil para mim. Armada com essa nova informação, tive outra conversa com nossos pais. Expliquei que, embora não quisesse cortar Ariana da minha vida completamente, precisava estabelecer limites firmes. Isso incluía não assistir ao casamento e limitar minhas interações com ela e Philip por enquanto. Meus pais foram muito mais compreensivos desta vez. Mamãe até se desculpou por me pressionar para ir ao casamento, dizendo que agora entendia por que seria doloroso demais. Quanto a Ariana, quando confrontada sobre o marido de Lily, ela inicialmente tentou negar. Mas quando confrontada com a evidência das mensagens de texto que Lily havia guardado, ela desabou e admitiu que era verdade. Ela jurou que foi um erro pontual e implorou para todos não contarem ao Philip. Não tenho certeza do que vai acontecer com o relacionamento de Ariana e Philip agora que isso veio à tona. Parte de mim se sente culpada por potencialmente arruinar o noivado deles, mas também sinto que a verdade precisava sair. Philip merece saber que tipo de pessoa está planejando se casar. Por agora, estou focando em curar e seguir em frente. Comecei a ver um conselheiro para trabalhar meus sentimentos sobre tudo o que aconteceu. Tem sido útil ter uma pessoa neutra para conversar, alguém que pode oferecer estratégias para lidar com reuniões familiares e estabelecer limites saudáveis. Também estou passando mais tempo com amigos e perseguindo hobbies que gosto. Voltei a pintar, algo que adorava no ensino médio mas abandonei quando a vida ficou ocupada. Tem sido terapêutico me perder em criar algo bonito. Também tenho passado mais tempo ao ar livre, fazendo longas caminhadas no parque perto do meu apartamento. O ar fresco e exercício têm sido bons para clarear minha mente. Não é fácil, mas estou levando um dia de cada vez. Alguns dias são mais difíceis que outros. Há momentos quando sinto falta do relacionamento próximo que costumava ter com Ariana, ou quando fico brava novamente sobre a traição. Mas, no geral, sinto que estou indo na direção certa. Estou orgulhosa de mim mesma por defender o que acredito ser certo, mesmo quando foi difícil. Não tenho certeza do que o futuro reserva para minha família. Espero que eventualmente possamos encontrar uma maneira de curar e seguir em frente. Mas por agora, estou focando em cuidar de mim mesma e me cercar de pessoas que me respeitam e valorizam. Obrigada novamente a todos que ofereceram conselhos e apoio. Significou mais do que vocês sabem. A atualização 2. Fazem cerca de 6 meses desde minha última atualização, e a situação evoluiu de maneiras que nunca esperei. Quero compartilhar o que vem acontecendo e buscar alguns conselhos sobre como proceder. Após a revelação sobre o comportamento de Ariana com o marido de Lily, as coisas em nossa família ficaram tensas por um tempo. Ariana e Philip adiaram seu casamento indefinidamente para resolver suas questões. Nossos pais insistiram que Ariana fizesse terapia para abordar seus padrões de comportamento. No início, Ariana resistiu e tentou minimizar suas ações. Ela arranjava desculpas, dizendo coisas como era apenas flerte inofensivo ou estava passando por um momento difícil. Mas depois que Philip ameaçou terminar o relacionamento, ela finalmente concordou em buscar ajuda. Ela vem vendo um terapeuta regularmente nos últimos meses. Para surpresa de todos, incluindo a minha, a terapia de Ariana parece estar fazendo uma diferença real. Cerca de 2 meses atrás, ela entrou em contato comigo e perguntou se poderíamos conversar. Hesitei, mas concordei em encontrá-la em um lugar público. Nos encontramos em um pequeno parque perto do meu apartamento. Era uma tarde ensolarada de sábado, e famílias estavam aproveitando o clima. Ariana parecia nervosa quando se aproximou de mim. Sentamos em um banco, e por alguns minutos, nenhuma de nós falou. Então Ariana respirou fundo e começou a falar. Ela me deu um pedido de desculpas sincero por namorar Philip pelas minhas costas e por tentar me pressionar a ser sua dama de honra. Ela reconheceu que seu comportamento havia sido egoísta e doloroso. Ariana também se desculpou por suas ações passadas com o marido de Lily, reconhecendo como inadequado e prejudicial isso havia sido. O que mais me impressionou foi que Ariana não arranjou desculpas ou tentou justificar suas ações. Ela assumiu total responsabilidade e expressou remorso genuíno.
Ela me disse que a terapia a havia ajudado a reconhecer seu padrão de buscar validação através de relacionamentos, mesmo às custas de machucar outros. A Ariana explicou que sempre se sentiu insegura comparada a mim. Ela disse que sentia que estava vivendo na minha sombra. Eu era a irmã mais velha que parecia ter tudo sob controle, com um bom emprego e um relacionamento de longo prazo. Ela admitiu que perseguir Philip, o marido de Lily, foram tentativas de provar algo para si mesma, de se sentir desejável e digna. Ela disse que entendia se eu não pudesse perdoá-la, mas esperava que pudéssemos começar a reconstruir nosso relacionamento lentamente. Ela sugeriu que poderíamos começar com check-ins ocasionais por mensagem e talvez evoluir para encontros curtos para café se eu me sentisse confortável. Fiquei tocada por sua sinceridade, mas também cautelosa. Disse a Ariana que apreciava seu pedido de desculpas e estava feliz que ela estava recebendo ajuda. No entanto, expliquei que confiança leva tempo para reconstruir, e não estava pronta para pular de volta para um relacionamento próximo de irmãs. Concordei com sua sugestão de começar com mensagens e ver como as coisas iriam. Nos últimos meses, Ariana e eu temos trocado mensagens ocasionais. São principalmente superficiais, falando sobre trabalho, compartilhando memes engraçados, esse tipo de coisa. Mas tem sido bom ter essa linha de comunicação aberta novamente sem o peso emocional. Quanto a Ariana e Philip, eles ainda estão juntos, mas levando as coisas devagar. Philip ficou compreensivelmente chateado quando soube sobre o incidente com o marido de Lily, mas está cautelosamente dando outra chance a Ariana enquanto ela continua sua terapia. Eles não estão mais noivos, mas estão trabalhando para reconstruir a confiança em seu relacionamento. Nossa dinâmica familiar também está melhorando lentamente. Em um jantar familiar recente, havia menos tensão do que vinha havendo em meses. Ariana e eu fomos civilizadas uma com a outra, e embora não tenhamos voltado à nossa antiga proximidade, pareceu um passo na direção certa. Aqui é onde eu poderia usar alguns conselhos. Na semana passada, Ariana me convidou para jantar com ela e Philip. Ela disse que eles querem conversar comigo juntos e esclarecer as coisas. Parte de mim está curiosa para ouvir o que eles têm a dizer, mas outra parte está ansiosa sobre enfrentá-los como casal. Não tenho certeza se estou pronta para esse passo. Por um lado, posso ver que Ariana está se esforçando para mudar e fazer as pazes. Seus pedidos de desculpas parecem sinceros, e aprecio que ela vem respeitando meus limites nos últimos meses. Está claro que a terapia está ajudando ela a entender melhor seu comportamento. Por outro lado, o pensamento de sentar do outro lado da mesa da minha irmã e meu ex ainda me deixa desconfortável. Philip e eu não conversamos diretamente desde que soube sobre o relacionamento dele com Ariana. Não tenho certeza de como reagirei vendo eles juntos em um ambiente mais íntimo como um jantar. Também estou preocupada em revolver sentimentos antigos. Fiz muito progresso em superar Philip e curar da dor da traição deles. Não quero arriscar desfazer todo esse trabalho se o jantar for mal. Há também uma parte de mim que se pergunta se esse jantar é cedo demais. Ariana e eu apenas recentemente começamos a nos comunicar novamente, e tem sido muito superficial. Estou pronta para mergulhar em conversas mais profundas com ela e Philip? O que vocês acham que devo fazer? Devo aceitar o jantar e ouvi-los? Ou é cedo demais? Quero estar aberta à reconciliação se for genuína. Mas também não quero me apressar em uma situação que pode atrasar meu próprio progresso emocional. Qualquer pensamento ou conselho seria muito apreciado. A atualização 3. Fazem cerca de 3 meses desde minha última atualização, e queria compartilhar os últimos desenvolvimentos nesta saga familiar contínua. Após muita consideração e conversar com minha terapeuta, decidi aceitar o convite de Ariana e Philip para jantar. Minha terapeuta me ajudou a me preparar para o encontro, sugerindo algumas técnicas para gerenciar minhas emoções e estabelecer limites claros. Nós ensaiamos cenários potenciais, o que me ajudou a me sentir mais confiante indo para o jantar. Nos encontramos em um restaurante neutro, um novo lugar italiano no centro que nenhum de nós havia ido antes. Cheguei alguns minutos mais cedo e esperei nervosamente no bar, bebendo um copo de vinho para acalmar meus nervos. Quando Ariana e Philip entraram, senti uma mistura de emoções, ansiedade, raiva residual, mas também um vislumbre de esperança de que talvez pudéssemos seguir em frente. Tanto Ariana quanto Philip pareciam genuinamente nervosos, o que na verdade foi um pouco tranquilizador, mostrava que entendiam a gravidade da situação. Fomos levados a uma mesa silenciosa no canto, longe de outros clientes, o que apreciei. Depois que pedimos, houve um silêncio estranho. Finalmente, Philip garriou e começou a falar. Ele se desculpou pela dor que havia me causado, tanto durante nosso relacionamento quanto por namorar Ariana. Ele admitiu que havia sido imaturo e egoísta, priorizando sua carreira sobre nosso relacionamento e depois pulando para algo com Ariana sem considerar meus sentimentos. Philip explicou que havia feito muito autoexame nos últimos meses. Ele disse que percebeu que tinha um padrão de fugir de desafios emocionais em vez de enfrentá-los de frente. Ele me disse que também estava vendo um terapeuta para trabalhar essas questões. Ariana então falou, reiterando seu pedido de desculpas de nosso encontro anterior, desta vez com Philip presente.
Ela falou sobre como a terapia a havia ajudado a reconhecer seu padrão de buscar validação através de relacionamentos e como estava trabalhando para construir sua autoestima de maneiras mais saudáveis. Ela também se desculpou novamente por seu comportamento com o marido de Lily, reconhecendo o quanto dano suas ações haviam causado a múltiplos relacionamentos. O que mais me surpreendeu foi quando eles anunciaram que haviam decidido cancelar o noivado. Eles explicaram que, embora se importassem um com o outro, perceberam que se apressaram nas coisas pelas razões erradas. Eles ainda estão namorando, mas estão levando as coisas muito mais devagar e focando no crescimento individual. Escutei tudo o que tinham a dizer, levando tempo para processar antes de responder. Disse que apreciava sua honestidade e o esforço que estavam fazendo para abordar suas questões. Expliquei que, embora não pudesse prometer um retorno imediato a como as coisas eram antes, estava aberta a lentamente reconstruir a confiança e encontrar um novo normal para nossos relacionamentos. Acabamos conversando por horas, mergulhando em mágoas antigas e mal-entendidos, mas também compartilhando algumas risadas enquanto relembrávamos tempos mais felizes. Não foi uma solução mágica, mas pareceu um passo significativo adiante. Desde esse jantar, as coisas têm sido diferentes, mas de uma forma positiva. A Ariana e eu temos tido conversas mais significativas, além de apenas bate-papos superficiais. Até nos encontramos para café algumas vezes. Não é o mesmo relacionamento despreocupado que tínhamos antes, mas parece que estamos construindo algo novo e potencialmente mais forte. Começamos a ser mais honestas uma com a outra sobre nossos sentimentos e inseguranças. A Ariana se abriu mais sobre seus sentimentos de inadequação e seu medo de ser deixada para trás. Compartilhei minhas próprias inseguranças e como as ações dela me fizeram questionar meu próprio valor. Essas conversas nem sempre são fáceis, mas se sentem necessárias e finalmente curativas. Quanto ao Philip, não somos amigas, mas agora podemos estar na mesma sala sem ser estranho. Em uma reunião familiar recente, conseguimos ter uma conversa educada sobre trabalho sem qualquer tensão subjacente. É um pequeno passo, mas significativo. Estou cautelosamente otimista sobre o futuro do meu relacionamento com Ariana. Posso ver que ela está genuinamente trabalhando em si mesma, e isso significa muito para mim. Estamos planejando começar um encontro mensal de irmãs, só nós duas, para continuar reconstruindo nosso vínculo. Toda essa experiência me ensinou muito sobre perdão, estabelecer limites e a importância de comunicação aberta. Não foi uma jornada fácil, mas sinto que cresci muito através dela. Obrigada a todos que acompanharam essa história e ofereceram conselhos ao longo do caminho. Seu apoio significou mais do que vocês sabem. Embora ainda haja trabalho a ser feito, me sinto esperançosa sobre o futuro pela primeira vez em muito tempo.